Eu sou Paulene Cardoso, sou ortodontista há 20 anos, trabalho com a odontopediatria integrada. Tenho o prazer de ter na minha equipe 10 odontopediatras e ortodontista. Então, isso é uma grande oportunidade de aprender e crescermos juntos. E hoje eu venho com o objetivo de apresentar para vocês essa experiência de 20 anos com novos protocolos de atendimento, de rotina de excelência. Então, eu venho trazer na prática como eu trabalho no consultório para integrar a minha missão, que é prevenir, tratar, acompanhar e poder cuidar das crianças com o máximo de qualidade, de saúde, sono e sorriso. E por isso, hoje o nosso tema é a consulta, que é uma prioridade para todos nós que somos dentistas, médicos, fonoaudiólogos, psicólogos da área da saúde. A consulta, ela é o primeiro contato que você tem com o cliente. E é uma grande oportunidade de você não só mostrar o seu trabalho, mas também de você compartilhar todo o seu conhecimento de diagnóstico, de atendimento, de relacionamento, de mostrar a sua comunicação com o cliente, de como você motiva o seu tratamento, de apresentar as opções de tratamento e também de como apresentar o plano de tratamento com a venda do seu serviço ou de algum produto que você faz. Então, nós vamos passando os slides para vocês entenderem que nós vamos mostrar passo a passo quais são as estratégias que nós utilizamos no consultório para a gente ter melhores relações com o cliente, com a família, como nós vamos passar esse plano de tratamento através da ficha clínica, que ela é uma ficha clínica diferenciada. Não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas essa ficha clínica, ela é uma ficha clínica que ela tem 7 passos. Não só uma ficha clínica, um prontuário que fala somente da saúde, mas ele integra a saúde geral, né, da criança ou da família, a parte genética, ele integra hábitos bucais, principalmente as perguntas sobre hábitos bucais, sono da criança, a parte funcional, que a gente tem dentro da consulta, a avaliação funcional, e também a integração da gestão comportamental. Como essa criança a personalidade dela, como ela se relaciona com as outras pessoas, principalmente com a família, porque isso vai influenciar muito no nosso plano de tratamento. Vai influenciar muito na forma que nós vamos motivar essa criança. Então, nós temos, além da ficha clínica, que é um prontuário especial, que eu vou detalhar para vocês, o calendário de motivação, que esse calendário, ele faz parte de um livro que eu escrevi em 2012, e esse livro, que chama Talentos que Transformam Hábitos, esse livro eu escrevi exatamente para que eu possa fazer uma consulta de mais qualidade e que eu possa apresentar em 4 sessões uma consulta para mudar hábitos. E a gente sabe como é desafiante mudar hábitos, porque é algo muito personalizado. Então, neste livro, eu tenho 4 estratégias de como mudar esses hábitos de forma mais que a gente tenha uma rotina no consultório, que a gente tenha uma comunicação melhor com os pais, que nós possamos ter mais resultados e mais estabilidade na mudança de hábito. Então, no final desse livro, nós temos o calendário de motivação, que é também uma estratégia que eu vou falar para vocês hoje, e também sobre a consulta, que eu também atendo de forma digital. Como eu apresento essas estratégias dentro da consulta, tanto presencial quanto digital, com 4 fases de tratamento, e eu vou detalhar passo a passo para vocês esse protocolo. Então, o próximo slide, ele mostra exatamente que nós vamos focar em prioridades nessa consulta. Primeiro, no relacionamento com o cliente. Como você aborda esse cliente, como você vai se aproximar, estreitar os laços de relacionamento com ele,
Então, nós precisamos trabalhar os 7 sentidos no consultório. Esses 7 sentidos vai desde um consultório que esteja limpo, que esteja com aroma agradável, que esteja com visual bonito, que esse consultório ele possa estar agradável para o seu cliente, não só em forma física, mas principalmente mostrando para ele o que é a sua essência. O seu consultório é como nossa casa, ele fala muito da nossa essência, de como a gente é. Então, tentem trazer sempre para o seu consultório algo que pareça com você. Eu que gosto de motivação, gosto de escrever, gosto de criar, eu tenho sempre formas diferentes de motivar, como o meu livro, o gibi, o e-book nos computadores, presentes diferenciais, não presentes para comprar a criança, mas para somar na saúde dela. Eu tenho sempre um calendário de motivação para entregar para a criança, ou um cofrinho da saúde, não sei se vocês já viram no meu Instagram, eu tenho o cofrinho da mesada da saúde. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença no seu consultório, e a diferença está na prevenção. Como nós conquistamos mais nossos clientes? Quando a gente foca na prevenção. Então, todos os clientes, não importa se na ortodontia ele vai ficar 1 ano comigo ou 6 meses, todos os meses eu tento fazer uma motivação de forma diferenciada, uma motivação que eu possa tocar o coração das crianças e que eu possa motivar os pais para que eles estejam sempre mais integrados no tratamento. O resultado do tratamento, ele tem muito a ver com a forma que a gente faz de prevenção e motivação para que nós possamos ter o máximo de promoção de saúde. E um dos aspectos mais importantes, depois de conhecer a criança com o nosso prontuário, a ficha clínica, saber como ele entra no consultório, como ele se relaciona, se ele é mais tímido, se ele é mais extrovertido, se ele tem algum desafio comportamental. Hoje nós temos atendido muitos pacientes autistas ou pacientes com déficit de atenção, então é importante a gente saber. E na nossa ficha clínica, eu tenho de forma muito simples mostrado para os pais, enquanto eu estou interagindo com as crianças, eu falo, você pode preencher essas 10 perguntinhas só de assinalar como é o comportamento, como são as qualidades do seu filho. E o que eu descobri com essa pergunta é que as mães adoram falar dos seus filhos. E algumas outras falam, nossa, doutora, nunca tinha me perguntado o que achava do meu filho. E outros filhos já respondem, tia, eu sou o máximo, eu sou o melhor, eu sou... Então, a criança, ela já consegue entender quando a gente pergunta sobre as qualidades dela. E essa é uma interação que é um diferencial no consultório. Outro aspecto que a gente tem que avaliar, que faz parte de todos os protocolos na nossa consulta, é a saúde geral. Só que essa saúde geral, eu tento integrar muito com a antroposofia. O que é a antroposofia? É um estudo da ciência, onde nós vamos avaliar a criança de forma integral, de forma holística. Não vou perguntar simplesmente se ele tem doença, se ele já operou, se ele está tomando remédio. Nós trabalhamos de uma forma diferenciada, onde nós perguntamos se ela está sempre saudável, ou se nós vamos procurar a parte integral, avaliar a criança em termos de postura, em termos de respiração, de função, e nisso nós já entramos muito na avaliação de hábitos bucais, porque hábitos bucais é algo que você consegue avaliar em todas as consultas, se ele é criança, se ele é adolescente, se ele é adulto. E dentre essas perguntas de hábitos bucais, eu tenho uma sequência no meu livro, que é o livro de hábitos bucais, que no primeiro capítulo do livro, eu falo exatamente sobre a anamnese e os tipos de hábitos. E quando eu pergunto os tipos de hábito, não é simplesmente chupeta, dedo, mamadeira, roer unhas, mas eu pergunto também sobre lábios, se ele tem algum outro tipo de hábito, e como é a duração, frequência com a tríade de Graeber. Porque para a gente poder detalhar o plano de tratamento, nós temos que aprofundar nos hábitos bucais e também nas funções. Quando eu pergunto de hábitos bucais, nós entramos na parte principal das funções, que a primeira função é a respiratória. E entre
perguntar a questão respiratória, a gente entra também em perguntar sobre o sono da criança. E eu não sei se vocês já me viram falar nos cursos da Health Start, mas onde eu aprendi sobre a odontologia do sono? Nos Estados Unidos tem o professor Berges, que é um grande pesquisador do sono. Eu estive com ele nesse aperfeiçoamento, como pesquisa de sono, e eu estudei todas as pesquisas e anamnese, questionários de sono aplicado para criança e o adolescente. E numa pesquisa do professor Berges de 2016, foram 27 perguntas que ele aplicou em mais de 540 crianças, e nós escolhemos essas 27 perguntas para integrar na nossa ficha clínica. Então, você fala assim, nossa, Pauline, são muitas perguntas, são perguntas dinâmicas, rápidas, envolvendo hábitos bucais, disfunções respiratórias, disfunções musculares e disfunções também na parte de oromiofuncional. Então, quando a gente integra todo esse conhecimento na ficha clínica, no seu prontuário, vocês vão falar, nossa, Pauline, mas a sua consulta é uma consulta de 1 hora? Não, a minha consulta é meia hora, porque eu tenho exatamente estratégias dinâmicas para conduzir essa consulta. Eu digo que a consulta depende muito da mãe e do cliente. Por quê? Muitas vezes essa consulta, ela... Deixa eu acender a luz aqui um pouquinho. Essa consulta, se eu tenho uma mãe que está com 3 filhos, eu vou ter que trabalhar de uma forma diferente, porque a mãe geralmente não vai prestar tanta atenção no que eu vou falar. Ou se a mãe vai e o paciente ele tem alguns desafios, ou ele é inquieto, ou ele é hiperativo, a mãe não vai prestar atenção. Então, o que eu observei nesses 20 anos, que era muito importante eu criar estratégias para cada tipo de criança, de família, de adolescente ou adulto. Então, a consulta ela é sempre diferente, mas eu tenho que ter protocolo para seguir qualquer consulta, para que eu possa ser o mais simples, dinâmica, interativa e direcionada. Os pais, eles querem direção na sua consulta. Então, quando eu falo de direção, é o começo, o meio, o fim da consulta e o pós-consulta, que nós vamos falar muito sobre isso. Então, no próximo slide, a gente realmente mostra o passo a passo dessa consulta. Desde o check-up, que a gente chama de check-up, de 4 áreas que nós vamos trabalhar com a criança. O check-up da avaliação integral, que é saber como a criança entra no consultório, como ela fala, como ela se posiciona, a parte relacional. Então, nós vamos avaliar a criança de uma forma integral. Depois nós vamos fazer a avaliação, pode ser ortodôntica, odontopediatra, ortopedia, mas nós vamos focar não nos dentes. Nós vamos avaliar o sorriso, ver como ela fala, conversar um pouco com a criança, porque só de conversar, nós também já estamos integrando a avaliação funcional. E a avaliação funcional, ela trabalha tanto a parte respiratória, a parte mastigatória, de fonação e de deglutição. Na parte de respiratória, nós temos as perguntas do sono, nós fazemos avaliação com o espelho de Gleason, nós fazemos também a mastigação. Eu sempre tenho o treino de mastigação na primeira consulta. Então, num saquinho plástico eu coloco uma cenoura ou uma maçã, ou alguma coisa que ele possa mastigar, para eu ver se ele está mastigando, cortando com os dentes da frente, ou se ele mastiga mais na lateral, ou se ele mastiga dos 2 lados, ou se ele faz movimento charneira. Então, é muito importante saber como ele mastiga, porque o crescimento da criança, 70% da face, ela é formada praticamente dos 6 aos 7 anos. Por isso que dentro da ortodontia, da odontopediatria, eu gosto muito de tratar na fase de diagnóstico a partir de 1 ano, 2 anos, 3 anos. E nós temos o nosso curso de ortodontia infantil de distúrbios respiratórios do sono, mas é muito importante fazer esse diagnóstico, porque nós podemos fazer pequenas intervenções, ou conscientizando, mudando o hábito,
ou fazendo pequenas intervenções sem aparelhos, que eu gosto muito da reabilitação neuroclusal com pistas diretas planas, que é a ortopedia, que é algo que você vai fazer para a criança ter melhor função respiratória, mastigatória, de fonação e também de deglutição. E quando eu falo de deglutição e fonação, às vezes você fala, quem tem que olhar isso é a fonoaudióloga. Eu tenho sempre uma fonoaudióloga comigo uma vez por semana no meu consultório. Todas as minhas consultas eu tenho a integração com a fonoaudióloga. Por quê? Porque a forma que ela avalia a sensibilidade da língua, a motricidade e a mobilidade da língua, ela integra no meu diagnóstico para que seja um diagnóstico o mais assertivo. Então, nessa avaliação, nesse check-up funcional, eu também avalio a deglutição quando a gente toma um copo de água e a gente vê pelo fundo do copo como a criança deglutiu. Qual foi o posicionamento de língua que ela utilizou? Então, essa questão da avaliação funcional, ela é uma forma diferencial de você fazer a sua consulta. Pauline, eu só faço perguntas, mas eu levo tanto tempo. Então, quando eu falo sobre o protocolo, hoje é uma aula de 1 hora, mas o meu protocolo, ele é tão sistematizado, não só comigo, mas com todos os profissionais que já foram treinados na clínica, e ter esse protocolo passo a passo, eu tenho um fluxograma que eu prego no consultório para a gente saber os 10 passos do protocolo da consulta. E eu só estou falando primeiro para vocês que é o check-up das funções e a avaliação do sorriso e da face. Eu gosto muito de tirar as fotos, porque é uma foto, eu peço licença para os pais, mas é uma forma de eu mostrar para a criança. Inclusive, eu falo, eu vou tirar a foto do seu sorriso, eu não falo que vou tirar do rosto. E eu tiro do sorriso para ela ver. Nossa, tia, gostei. E eu vou mostrando para os pais. Ou então eu peço direto uma documentação ortodôntica. Só que muitas vezes a criança de 2 anos, 3 anos, eu gosto de tirar as fotos, eu gosto de moldar e fazer todo o protocolo funcional, porque se ela for numa documentação ortodôntica, pode ser que ela fique traumatizada de colocar um abridor na boca dela. Então, são cuidados na odontopediatria que a gente tem que saber lidar para a gente conseguir ter essa consulta. Essa semana mesmo eu atendi uma cliente que ela vai comigo desde bebezinha. E agora, com 6 anos, não queria sentar na cadeira. Por quê? Porque ela foi fazer a documentação ortodôntica e moldaram ela 4 vezes. Então, assim, são detalhes, por isso que a criança, até 4 anos, se tiver que moldar, sou sempre eu, fotografias, colocar abridor de boca, e isso é importante. A criança que é mais sensível, eu prefiro que faça a documentação ortodôntica, da face, sorriso e funcional. Eu acho que uma das partes principal é o funcional, porque esse é um diferencial. Então, avaliando também não só a parte funcional, mas a parte da mordida. Quando a gente mostra alterações como essa mordida aberta, uma mordida cruzada posterior e uma intrusão dos incisivos inferiores e superiores, a gente sabe que essa criança teve algum hábito. E o hábito dela foi o hábito de chupeta até 8, 9 anos de idade. Essa realidade no Brasil, eu estou com crianças de 11 anos com mamadeira, ela tem que ser mudada. Então, a conscientização, ela faz parte do nosso diagnóstico diferencial no consultório também. Muitos pais querem mudar o hábito e não conseguem. Então, já é uma objeção ao tratamento. E essa objeção é muito ruim para nós, porque às vezes ele não vai querer pôr o aparelho, ele não vai querer tratar, porque ele já teve muitos desafios com a mudança de hábito. Então, com o livro que eu idealizei em 4 consultas, Mude o Seu Hábito, ele tem uma metodologia do conhecer a criança, do conviver, do fazer e do ser. Então, ele é uma metodologia até um pouco pedagógica, mas que ele consegue muitos resultados. Passando o slide, a gente mostra até que a gente consegue fazer uma avaliação do sorriso, e essa avaliação do sorriso, ela tem toda no meu e-book. Nós temos um e-book, que é o e-book de ortodontia infantil. Por que eu fiz esse e-book para o meu consultório?
Porque eu demorava muito fazer a consulta, porque eu tinha que explicar tudo para o pai, e às vezes ele esquecia, ou às vezes chegava na hora de pagar o tratamento, ele não lembrava. Então, o e-book, eu tenho essa estratégia, que ela é uma estratégia de mostrar melhor comunicação para os pais, porque tem hábitos bucais, tem casos clínicos que mostram para o pai antes e após. As crianças adoram ver que outras crianças também tratam com aparelhos ortodônticos, ortopédicos. Dentro desse book eu tenho também um passo a passo da consulta, que é exatamente a avaliação do sorriso. E os pais adoram ver como é um sorriso normal e como é um sorriso alterado. O que é uma mordida aberta? Pode passar o slide. O que é uma mordida aberta? Uma mordida cruzada posterior, uma mordida cruzada anterior e uma mordida profunda. O que isso pode alterar, não só nos dentes do seu filho, mas do sorriso, na face e nas funções. E a gente mostra essas mordidas, os pais não gostam de ver diretamente a maloclusão. Eu encontrei uma forma mais simples de mostrar para os pais, que é através do sorriso. Então, por isso que no Instagram, lá no Pauline Cardoso, ou na Clínica do Sono Kids, que é outro projeto que a gente trabalha, que são vários profissionais do Brasil, nós mostramos o que é uma mordida aberta, uma mordida cruzada posterior, e quando o pai identifica e ele conscientiza, nós temos mais chance desse pai, ele desejar o tratamento. Então, vocês concordam que a consulta, quando ela aprofunda na face, no sorriso, na maloclusão, nas funções, pode passar, nós conseguimos mostrar o passo a passo para os pais. Então, quando a gente recebe uma documentação ortodôntica, muitas vezes a gente vai falar, nossa, ele tem apinhamento dentário, ele tem atresia, vamos colocar um aparelho disjuntor. Mas espera aí, primeiro nós vamos fazer uma avaliação completa, uma análise profunda com a ficha clínica, que é essa ficha clínica da Health Start. Quem ainda não me viu falar, tem ela detalhada no Instagram, Pauline Cardoso. E como utilizar essa ficha? Ela tem um score passo a passo da avaliação da face, do sorriso, dos hábitos bucais, do sono e das funções. Esse score, ele é uma avaliação inicial, intermediária e final. Por que é importante mostrar para os pais como a criança como ela vai ficar depois que ela usou um aparelho? E a gente conseguir transmitir não só o tipo de aparelho, o plano de tratamento, mas um acompanhamento do crescimento dessa criança. Então, por exemplo, esse paciente, quando ele me procurou, a causa era: doutora, eu não durmo a noite toda porque o menino mastiga os dentes, range os dentes, ronca. E quando a gente avalia realmente a face, o perfil, a gente observa um retrognatismo mandibular, observamos uma leve atresia maxilar, um desgaste nos dentes que realmente mostram esse provável bruxismo, que pode ser um bruxismo de vigília, e esse bruxismo, provavelmente, ele ocorre realmente mais no sono. E essa criança não tem espaço para ir romper os dentes. Muitas vezes os pais nos procuram porque o dente está encavalado, tortos, ou porque a criança tem algum hábito de ronco, respiração bucal, e cada vez mais nós temos trazido essa conscientização, principalmente com o gibi Heróis do Sono, porque o gibi Heróis do Sono, ele traz um passo a passo na consulta. Então, enquanto eu estou explicando tudo para os pais, eu coloco o gibi na mão da criança e peço para ele ler. Se ele não sabe ler, a minha secretária vai passando o gibi e vai contando a historinha para ela. Por isso é uma consulta dinâmica. Tem hora que eu sei que eu preciso falar com a mãe, a minha secretária já sabe e ela vai conversar com a criança ou ela vai interagir, não só com filminhos, com tablets, eu gosto muito de interagir com algo educativo que vai somar na vida dessa criança. Então, ela pode estar escovando, ensinando a passar fio dental, com calendário de motivação. O calendário de motivação, qualquer criança que entra que tem sangramento gengival, eu falo para ele, olha, em 28 dias ou 30 dias, 4 semanas, nós vamos melhorar a sua gengiva para não ter mais sangramento gengival. E eu vou motivá-lo com o calendário de motivação. Ou aquela criança que chupa chupeta, dedo e mamadeira, eu vou motivar para que ela possa mudar esse hábito
e eu posso acompanhar. Ah, Paulinha, você consegue mudar qualquer hábito com 30 dias? A média de uma mudança de hábito, eu digo que ela vai desde uma semana, ou 3 semanas, ou 3 meses. Se você vê que não conseguiu mudar o hábito da criança, e ele é um hábito que tem um fundo significativo, ou seja, a criança ela chupa o dedo por algo muito emocional, ele tem que ser integrado com a psicóloga, ou com a fonoaudióloga, ou com o fisioterapeuta. Pode passar, então? Então, esse paciente, por mais que ele me procurou bebezinho, e quando eu preenchi a ficha dele a primeira vez, ele foi diagnosticado através do otorrino, que ele tinha um adenoide de 80%, ele roncava, respirava pela boca, rangia os dentes, e depois que ele operou, ele melhorou o ronco, mas ele continuou respirando pela boca. Então, ele tinha um retrognatismo mandibular. Somente o otorrino não foi o suficiente o tratamento para melhorar o novo padrão respiratório. Então, numa ficha clínica inicial, eu colocaria todos esses scores da avaliação do sono, dos hábitos, e depois que ele fez a cirurgia, eu vou reavaliar como ele está a saúde dele, do sono, dos hábitos e tudo. Ah, ele melhorou. Ele estava com 30 pontos de alterações no sono. Depois da cirurgia de adenoide, ele melhorou, mas ele ainda apresenta 15 alterações. Quais são essas alterações? Retrognatismo mandibular, mordida profunda, apinhamento dentário, respiração oral, deglutição atípica, ele continua rangendo os dentes, respirando pela boca, ou seja, ele tem fatores que a gente ainda tem que trabalhar. E como segundo tratamento, né, nós tivemos o inicial, que foi com otorrino, o secundário, que foi com ortodontista, e como nós sugerimos um aparelho disjuntor, depois que ele usou o aparelho disjuntor, ele melhorou muito o bruxismo. Por quê? A criança tinha dificuldade de respirar, uma atresia maxilar. Quando nós melhoramos e tivemos realmente uma disjunção da maxila, Paulina, o que tem a ver usar o disjuntor e melhorar o bruxismo? Porque o bruxismo, a gente sabe que ele está ligado ao sistema nervoso central, mas quando a criança tem uma obstrução respiratória, seja por ronco ou porque respira muito pela boca, ele pode ter associado o bruxismo noturno. E a partir do momento que a criança melhora a respiração, pode ser com disjuntor, pode ser com o aparelho Habit Corrector, que é o aparelho que faz parte da minha pesquisa de sono, que tem excelentes resultados, porque a criança cria-se um novo padrão respiratório. E esse novo padrão respiratório, ele vai influenciar não só em respirar melhor, em selar o lábio, mas também em melhorar o bruxismo. Então, voltando à avaliação intermediária da ficha clínica, depois que ele usou o disjuntor, ele melhorou essa avaliação. Pode passar mais uma para eu mostrar a ficha clínica. Isso, avaliação inicial, intermediária e final. Então, na avaliação inicial, ele foi para o otorrino e ele melhorou. Depois, ele usou o disjuntor. Mesmo usando o disjuntor, melhorou a respiração, melhorou o bruxismo, melhorou o formato da maxila, melhorou o apinhamento, mas ele continuou a deglutindo de forma inadequada. Então, eu indiquei para fonoaudióloga. Vocês estão vendo que tem uma progressão, né? Uma evolução. E essa evolução, ela é integral, ela é multiprofissional. Então, na ficha clínica, por que eu gosto tanto dessa ficha clínica? Vocês podem usar o prontuário de vocês que aprenderam na faculdade, vocês podem utilizar a ficha clínica, a anamnese, como vocês queiram. Quando eu sistematizei essa ficha, e olha que a cada ano, como a minha mãe é odontopediatra há 43 anos, e eu estou com ela no consultório há 25 anos, desde quando eu comecei a faculdade, nós mudamos essa ficha já umas 10 vezes. E agora, de 3 anos para cá, onde eu integrei a consulta funcional e do sono, nós temos tido muitos bons resultados com essa última mudança. E a sistematização dessa ficha, porque ela tem 7 passos. Quais são esses 7 passos da ficha clínica? Primeiro,
pode ficar na mesma ficha clínica. Primeiro passo, porque ela avalia a parte de conhecer a criança, o histórico de saúde, a parte de, que eu já falei para vocês, avaliação do sorriso, da face, de saúde bucal, de prevenção, hábitos bucais, funções e sono. Depois de fazer esse diagnóstico de saúde bucal, sono e sorriso, nós temos a avaliação número 2, comportamental. Onde essa avaliação comportamental, a gente realmente tem se a criança ela é mais extrovertida, ou ela tem medo, ou ela é sensível, ou ela é medrosa, ou ela... Então, existem várias formas da gente avaliar, e vocês podem usar a forma como vocês já integraram, mas eu sugiro muito da psicologia positiva, que me ajuda muito, e focar nos talentos das crianças, que é quando eu identifico como eu posso motivá-la através do talento dela, que é a parte do livro também. No terceiro passo, eu faço um encaminhamento, um protocolo de encaminhamento para multiprofissionais, ou uma psicóloga, ou uma fonoaudióloga, ou uma nutricionista, um fisioterapeuta, e eu peço para eles assinarem que eu encaminhei. Nesse terceiro protocolo, eu gosto muito de fotografar a ficha completa e encaminhar para os multiprofissionais. Isso é uma ótima estratégia de network, por quê? Uma vez que eu fotografei a ficha, ela já está no meu WhatsApp e eu já encaminho para o próprio pai, os pais, a família, e eles encaminham para o profissional. Então, nós criamos o quê? Uma tríade de relacionamento e também de network com os multiprofissionais, a fonoaudióloga, que eu trabalho bastante. Então, esse é o terceiro passo. Quarto passo é o plano de tratamento. Como nós vamos tratar essa criança? Vai ser de forma preventiva, sem aparelhos ortodônticos, com mudança de hábito primeiro, ou vai ser de uma forma corretiva, já com aparelhos ortodônticos, ortopédicos ou miofuncionais? Ou nós vamos tratar de forma integrada. Primeira fase, nós mudamos os hábitos, com o calendário de sucesso, com o livro de hábitos bucais, ou com o nosso gibi. Eu mudo muito o hábito de chupeta e mamadeira com o gibi. É uma estratégia excelente, e o calendário também. Depois, o segundo passo do tratamento, que é a segunda etapa do tratamento, nós vamos colocar o aparelho. E qual é esse aparelho? Eu escrevo o aparelho, e deixa eu ver se eu tenho uma ficha aqui, não. Eu escrevo o aparelho ortodôntico nessa primeira e segunda opção, e quanto tempo de tratamento. Na mesma ficha já tem escrito lá. Primeira fase, 6 meses. Segunda fase, mais 6 meses. 1 ano de tratamento. Ativo ou passivo? E esse é o quarto passo. Quando você estabeleceu o plano de tratamento, eu sempre abro o computador e mostro para o pai o passo a passo. Primeiro, nós vamos utilizar esse aparelho, nós colocamos uma liguinha, separamos, colocando a banda, moldamos. Por quê? Esse quinto passo, ele é importantíssimo, que é a explicação, o protocolo de como vai ser colocado o aparelho ou qualquer outro tratamento que vocês vão estabelecer na odontopediatria ou ortodontia. Quando eu estabeleço passo a passo, eu trago a segurança para o pai. Ele sente que, nossa, eu estou entendendo o tratamento. Porque muitas vezes a gente fala, você vai usar um disjuntor. E às vezes o pai vai perguntar para a sua secretária, como é esse disjuntor? Então, eu gosto de mostrar o aparelho, eu não mostro muito para a criança, eu mostro a foto. Porque se eu mostro o aparelho, ele muitas vezes pode ter medo. Então, a gente tem que sentir muito esse contato, esse relacionamento com a criança. Mas quando eu mostro através do computador, ou eu abro o meu e-book e mostro lá, olha o caso clínico, olha essa criança, que ela tratou o antes e o depois, viu como ela ficou corajosa, esse é o aparelho do Homem-Aranha, esse aqui é o da borboleta. Então, a gente vai interagindo com as crianças para elas desejarem o tratamento, porque é importante. E nessa fase, que é a quinta fase, eu falo muito sobre os benefícios do tratamento. Porque os pais já pensam assim,
Ah, ele é criança, ele tem dente de leite, eu não vou pôr aparelho, porque depois no futuro ele usa. E é o contrário. Porque quanto antes a gente faz o diagnóstico, então eu falo sempre de 7 benefícios. Esses 7 benefícios, depois vocês podem ver no meu Telegram. Eu tenho um Telegram que é distúrbios respiratórios do sono. Depois elas passam para vocês. Esse Telegram eu mostro passo a passo da consulta e também esses 7 benefícios de usar o aparelho na infância. Como é importante e como eu transmito essa confiança para os pais. Através do e-book, eu considero hoje uma das minhas melhores estratégias. Por que eu digo isso para vocês? Eu não tenho por que esconder. Há 10 anos atrás, eu colocava 10 aparelhos por mês. Hoje, com esse novo método, esse novo protocolo, envolvendo a ficha clínica, os e-books, o método do gibi, do calendário da motivação, nós criamos um método para simplificar, facilitar e motivar os pais. E esse método conseguiu nos proporcionar uma maior aceitação do tratamento, uma maior adesão ao tratamento ortodôntico. Então, hoje, eu coloco média de 50 a 60 aparelhos por mês, junto com a minha equipe também. Então, nossa, Pauline, como você saiu de 6, 10 aparelhos para 60 aparelhos por mês? Porque nós temos um protocolo a seguir, nós temos um protocolo padronizado, nós temos uma motivação da equipe, e isso é muito importante. Eu vou conseguir falar para vocês sobre como eu motivo a minha equipe, porque eu não trabalho sozinha. A consulta, ela é interativa, ela é dinâmica, e ela consegue passar o máximo da prevenção e da motivação, e esse é o diferencial. Às vezes você fala, doutora Pauline, mas eu não tenho e-book, eu não tenho o gibi, eu estou dando essa oportunidade para vocês. O gibi, eu garanto para vocês, porque eu tenho muitos profissionais do Brasil usando o método. Então, quando eu integrei o gibi educativo na clínica do sono do Kids, eu fiquei tão feliz, porque uma aluna falou assim para mim, uma profissional de Joinville, doutora Pauline, depois que eu coloquei o gibi na minha clínica, eu aumentei 3 vezes mais a aceitação do tratamento. Por quê? Porque o gibi, ele é educativo, ele é preventivo, ele é de conscientização, e isso faz uma enorme diferença na sua consulta. Os pais não querem ir na sua consulta para saber do problema do filho. Tem 4 coisas que eu não falo na minha consulta, que são objeções que eu sei que os pais não gostam, e eu quero muito passar para vocês. Primeiro, em falar só do problema. Seu filho tem mordida aberta, cruzada posterior, mordida cruzada anterior, ele não fala direito, ele não engole. Eu não falo do problema. Nós temos que trazer mais soluções do que problema. E como apresentar isso com uma comunicação diferenciada? Então, eu não falo muito do problema, eu falo, olha, o seu filho tem alterações devido ao uso da chupeta e da mamadeira, como muitas outras crianças têm. Então, eu já trago esse estreitamento da relação. Não é só o filho dele que tem uma alteração, muitas crianças têm. Vocês estão entendendo? Que eu tiro a objeção do problema e trago a solução e o relacionamento com os pais. Segunda coisa que eu não falo, é um aparelhinho que você não vai sentir nenhuma dor. Primeiro, eu não falo nem mãezinha, nem aparelhinho, nem no diminutivo. Não vai ser um tratamento rapidinho, nada disso. Porque tudo que é inho inferioriza o seu tratamento, não traz o valor que você merece para sua consulta. Então, segundo ponto que eu não falo. Terceiro ponto que eu não falo de jeito nenhum. Os pais, eles não gostam de criticar a criança, né? Então, se ele não escovou tantos dentes, ou se tá... Eu tento não criticar, porque se eu criticar mais, os pais vão evidenciar no negativo e não no positivo. E a questão que tem muitas objeções, os pais já falam assim, vai sentir dor, doutora? E a criança escuta. Então, eu não falo muito a palavra dor, doutora, ele tem muito medo. Tudo que é negativo, isso são objeções para o seu tratamento. Então, eu tento sempre ser o mais verdadeira possível em dizer
também, olha, esse aparelho é um aparelho ortopédico, ele vai trabalhar o crescimento, ele vai melhorar a arcada, vai melhorar a respiração, a mastigação, até mesmo a fonação, e durante a primeira semana ele pode sentir algum desconforto. É importante a gente falar também o máximo verdadeiro das sensações que ele vai ter, porque se a gente já planeja isso e já organiza esses pensamentos com os pais, e eles já ficam preocupados assim, ele não pode comer, meu filho já não come muita coisa, então eles têm muitas objeções em relação ao aparelho, porque vai prejudicar a alimentação do filho, ou ele já não come muito, com o aparelho vai piorar. Então, todas essas objeções, eu gosto de tranquilizar os pais na consulta. Quando a gente tranquiliza os pais, quando a gente apresenta de forma simples, objetiva, a gente consegue mais resultados e mais relacionamento e mais adesão ao tratamento. Então, eu estava falando da ficha clínica, e na ficha clínica eu parei no 6º passo. O 6º passo é quando eu passo a prescrição, não só dos aparelhos ortodônticos, mas dos exercícios. Os exercícios que eu faço com a criança, desde prescrição, como escovar, qual é a escova, o fio dental é com a forquilha ou não, os tipos de exercícios que eu vou fazer para mudar o hábito da chupeta ou da mamadeira, se eu vou utilizar o calendário de motivação. Nessa prescrição, se eu vou utilizar um aparelho removível, qual é o horário que eu quero que ele use, à noite, durante o dia, 2 horas durante o dia, quais são os exercícios que eu faço com o aparelho miofuncional. Eu utilizo muito o Occlusal Guide, uma experiência de quase 20 anos, onde ele tem que fazer o exercício com o aparelho para eu ter um resultado mais positivo, que são os aparelhos miofuncionais. Então, eu detalho passo a passo a prescrição. E o principal, respiração, ensino a limpar o nariz da criança 4 vezes por dia, tem que limpar, senão os aparelhos não param, caem para fora da boca, ele continua a roncar. Segundo, exercícios mastigatórios, mastigar coco, cenoura, goiaba, maçã. Por quê? A melhor oportunidade de crescimento são com os exercícios de mastigação. A parte de deglutição eu deixo mais para a fonoaudióloga me ajudar nos exercícios fonoterápicos, mas um exemplo para você, a criança que já chega sugando o lábio. Tempo inteiro com o lábio interposto. Primeira coisa eu já falo para a mãe, observa o lábio. E já vamos treinar 2 exercícios na primeira consulta. O exercício manda um beijo para a mamãe. Exercício de mandar beijo já tonifica a musculatura. Exercício de boquinha de velha. Ah, Pauline, você não é fonoaudióloga. Isso é um diferencial na sua consulta. Você mostrar a função, essa função que já vai ajudar a criança a mudar um hábito de interposição de lábio inferior que está prejudicando os dentes, a face, a deglutição, está projetando os incisivos para fora, e esse overjet pode ser um índice de trauma dentário. Então, esse 6º passo, que é a ficha clínica, é a prescrição e as orientações, como vocês acharem melhor, mas ela faz parte da ficha clínica. E o último passo, que eu chamo de retornos, sequência do tratamento com retornos. Essa estratégia eu aprendi, eu sou Master Coach, eu fiz um curso de coach para me ajudar a me multiplicar no meu consultório, para eu ganhar mais tempo, mais energia e não perder tempo, para eu conseguir multiplicar estratégias motivacionais para trazer o melhor da motivação e segurança para os pais. E quando eu coloquei essa estratégia na minha ficha clínica, eu consegui algo que é um dos maiores desafios dos odontopediatras e ortodontistas, que é o retorno correto nas manutenções preventivas. Então, se a minha criança ela volta todo mês, porque ela está na mudança de hábito, que vão ser 3 meses, ou se ela fez uma pistas diretas planas, que é a reabilitação neuroclusal, essas pistas diretas planas, eu preciso que ela volte de 3 em 3 meses, ou se ela volta mensal para o aparelho ortodôntico, eu vou escrever todas as datas que ela vai retornar no ano ou em 6 meses. Vocês estão vendo aqui na ficha clínica que nós temos
1, 2, 3, 4, 5, 6, e nós vamos escrever as datas. Ou para lembrar, a gente fala, olha, toda primeira semana do mês você volta, tá? E eu adoro utilizar e dar para os pacientes o calendário de motivação. Esse calendário, eu já coloco, ó, primeira semana você vai melhorar o uso do fio dental. A segunda semana, não esqueça de 3 vezes a escovação. A quarta semana, nós vamos trabalhar já em usar mais o aparelho. Então, nós vamos motivando de acordo com a essência e o talento de vocês também, né? Então, vocês veem que essa ficha clínica, eu poderia falar aqui 1 hora sobre a ficha clínica, porque são 7 passos que nos ajudam a trazer o quê? Uma consulta mais dinâmica, interativa e principalmente de relacionamento para o máximo de prevenção e motivação. Vamos passar mais uns 2 slides, onde eu vou mostrar para vocês. Eu utilizo muito essa técnica, que é para avaliar a criança e o talento dela de acordo ou com a psicologia positiva ou com os talentos da criança. E nós temos no meu Instagram 4 lives falando sobre como identificar a gestão comportamental da criança, o funcional, a consulta do sono e a consulta interativa com o calendário da motivação. Então, como eu não vou conseguir falar tudo para vocês em uma aula, mas eu deixo aberto no meu Instagram para vocês olharem, ou no YouTube, o YouTube Paulene Cardoso tem todas as lives e vários outros vídeos. Pode passar? Então, mais 2. Ah, parou aí. Um antes. Essa é a roda da mudança de hábito. Como eu consigo mudar o hábito da criança em 8 passos, com o livro também que eu utilizo para consulta, que são 4 consultas para mudar o hábito. Mas só para vocês entenderem o método. Primeiro é conhecer o hábito da criança. Segundo, fazer um diagnóstico multiprofissional com fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista. Terceiro, honrar os pais e agradecer esses pais. Nunca criticar os pais, você que dá chupeta, você dá mamadeira, a avó também, nunca falar que está errado. Honra os pais, agradeça. É uma técnica de aproximação e relacionamento com o cliente. Acordos é uma segunda fase, onde eu vou determinar para os pais até o código de confiança, onde eu falo com a criança, eu estou aqui para te ajudar. Você quer ajuda? Primeira coisa que eu pergunto. Quando eu pergunto, você quer ajuda? O sim é a primeira fase de que ela quer adesão do tratamento. Depois é com os pais, porque nós temos o quê? Um plano de ação com os pais. Ah, é muita coisa para os pais. Não adianta eu querer colocar um aparelho e vocês não fazerem uma motivação para ela mudar o hábito. Então, nós temos o diário, o calendário, o feedback para os pais e a motivação. A motivação hoje eu utilizo muito não só na fala, na expressão, mas de forma digital. Então, eu tenho muitas formas de acompanhamento pelo WhatsApp, mando vídeos, mando áudio, eu falando com a criança 1 vez por semana. Aqueles que estão na mudança de hábito, eu faço questão de gravar. Eu tenho no meu celular 1.000 a 1.200 todos os contatos dos pacientes com lista de transmissão de acordo com o aparelho. E essa é uma ótima estratégia. Eu não converso como lista de transmissão, mas quando eu mando para todos os pacientes um vídeo educativo, eu vou e pergunto, você gostou do vídeo? Então, eu trabalho muito essa interação de forma digital, e hoje isso é muito bom para nós, para conseguir motivar e acompanhar mais os pacientes. E o principal, no 7º passo, é celebrar essa realização. Nós conseguimos mudar o hábito. Agora nós vamos colocar o aparelho, seu sorriso vai ficar mais bonito. Quais são os benefícios que você vai receber? Quando você fala de benefícios, você consegue mais adesão ao tratamento, à sua consulta, ao seu relacionamento. E realmente a gente só consegue manter esse relacionamento se a gente faz o acompanhamento. Esse acompanhamento, por isso é tão importante
Não só, Pauline, aí você vai passar o plano de orçamento, quanto é o aparelho, a sua equipe. Então, toda essa parte de gestão, porque a gestão da consulta, vocês concordam comigo, que ela tem 4 etapas. Primeiro é quando o paciente te procura no atendimento, na recepção. Segundo é quando ele entra dentro do consultório e você faz todo esse protocolo que eu te expliquei da consulta 3S, saúde, sono, sorriso. Depois ele passa pela parte de motivação, de explicação da ficha clínica e do plano de tratamento por nós, dentistas ou fonoaudiólogas, e depois ele passa para a parte de gestão, a parte financeira. E como é importante o que eu utilizo muito no consultório, não só dentro do consultório, mas na recepção e no financeiro, no computador está o meu e-book. O e-book são 60 páginas, onde eu mostro para o paciente os casos clínicos antes e após, mostro as dicas de mudança de hábito. Então, quando eu vejo essa estratégia, tanto no meu consultório, na recepção e no financeiro, nós conseguimos uma maior adesão ao tratamento. E é claro que o paciente ele pode ter objeções que você pode tirar as dúvidas dele. Nada melhor do que falar como eu posso te ajudar para a gente fazer esse tratamento. É importante que seja neste momento, antes dos 9 anos, para eu colocar um disjuntor, porque eu vou conseguir um crescimento, eu vou conseguir melhorar associado ao crescimento fisiológico da criança. Então, nós temos que mostrar algumas frases que vão impactar os pais para que eles possam entender de que é importante o tratamento na infância, não deixar para depois. Porque se a gente for tratar na adolescência, nós já não temos o máximo de crescimento, será necessário de 2 a 3 anos de aparelho, a estabilidade é menor, você pode ter mais recidivas, a criança pode ter mancha branca devido aos aparelhos ortodônticos, a colaboração do adolescente, ela é pior. É muito melhor tratar uma criança do que motivar um adolescente. Então, vocês observem quantas formas vocês têm de motivar esses pais. Então, mostrando, eu teria aqui mais 40 slides para falar para vocês. É uma aula que eu amo, e eu sei que faltam poucos minutos, você pode passar nos slides que eu vou lembrando, e todo esse material, pode parar aí, ele está realmente no e-book. Esse é um resumo de estrutura, eu chamo de mapa mental dos distúrbios respiratórios, musculares e funcionais, e como eu trato, desde avaliar a respiração bucal, qual é a causa, se é chupeta, dedo, mamadeira, se ele é genético, ou o que está acontecendo para essa criança ter a respiração, por que ela tem um ronco, quais são os motivos, se está tendo associado o ranger de dentes e como eu vou tratar. Sem aparelhos, de uma forma preventiva, mudando hábitos, com aparelhos ortodônticos, ortopédicos, com a cirurgia de adenoide primeiro, ou nós vamos utilizar aparelhos miofuncionais, como o Abit, Corrector, Occlusal Guide, que é algo da minha pesquisa já de 20 anos com os aparelhos miofuncionais. Então, quando eu explico tudo para o pai, cada família tem a sua forma de absorção. Alguns são mais racionais e gosta que você explica metódico. Outros são mais emocionais e você tem que tocar o coração desses pais na sua consulta. Essa consulta, ela tem que ser o ponto inicial para melhor relacionamento com os pais, para passar a sua experiência clínica, a sua experiência científica também, que é importante você passar isso, mas muito mais do que isso, não só mostrar casos clínicos antes e após, mas mostrar para o pai que tem solução, é possível tratar a criança na infância e quais são os benefícios que isso vai ter. Então, o quarto passo é mostrar realmente os benefícios e como é importante você tratar na infância para que você tenha uma melhor qualidade de vida, de saúde, de sono e de sorriso para essa criança. Então, se você puder passar o último slide, que é o slide que eu vou deixar aberto,
os nossos e-books, que é o e-book de ortodontia infantil, e-book de distúrbios respiratórios do sono, e também o nosso Telegram, que vocês podem entrar e vocês vão ver passo a passo o que eu falei. Então, esse slide, o último slide, que é o 40, aqui está o meu celular. E nós temos a Clínica do Sono Kids, que é um projeto. Eu sou muito de expansão e aprender com muitos profissionais. Essa é a minha missão. Então, quando eu crio alguma estratégia, ou quando eu motivo de forma diferente, seja com a ficha clínica, com o e-book, ou com os livros, ou com o calendário de motivação, eu gosto de compartilhar com multiprofissionais. E hoje nós temos mais de 30 profissionais no Brasil que atendemos pela Clínica do Sono Kids, que é um método completo de tudo que eu falei para vocês. Entrem no nosso Instagram, Paulene Cardoso, e também Clínica do Sono Kids. E eu me coloco à disposição, vocês podem falar comigo no meu celular. Se eu não responder hoje, respondo outro dia, ou pelo direct no Instagram também. E participem, nós temos um grupo de WhatsApp somente de casos clínicos. Esse grupo está quase fechado, então quem realmente desejar, me manda um direct que eu coloco vocês no grupo, tá? É somente como tratar esses casos clínicos em ortodontia, odontopediatria e disfunções musculares e respiratórias e funcionais. Então, nós estamos aí agradecendo essa grande oportunidade de servir, oportunidade de aprender e crescer juntos. Então, nosso muito obrigada. E eu não sei se vocês têm abertura para perguntas, se vocês tiverem, eu estou à disposição. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode se abrir, se quiser colocar no chat, eu leio para a professora, senão a gente pode abrir o microfone, a câmera, e fique à vontade. Eu gostaria de agradecer a professora Paulene, de grande importância a sua vasta experiência com a clínica para a gente que está na faculdade, né, como acadêmicos, porque a gente vê muito pesquisa, artigos. Eu já recebi várias pessoas aqui no meu WhatsApp elogiando a sua palestra, porque é uma visão diferente do que a gente geralmente tem, né? Porque é a realidade de um consultório, técnicas, táticas para poder pegar, agregar mais valor, né, nas consultas com os pacientes, e isso é muito importante para a gente. Eu gostaria de agradecer, que foi muito esclarecedor. Eu que agradeço, e nós estamos à disposição. Logo nós vamos ter um curso que chama O Máximo da Sua Consulta, que é um curso simples de 3 horas, mas com todo o fluxograma, e eu peço para vocês depois integrar e compartilhar, tá bom? Vou deixar. Gente, não esquece de preencher o formulário para poder receber o certificado, colocar a palavra-chave, que vai ficar aberto só até às 7h10, viu? E o sorteio a gente vai colocar no Instagram daqui a pouco. Você pode colocar o Telegram para que eles possam entrar? É aquele último slide? O Telegram, depois você pode pegar o link, tá lá na minha bio. É só você entrar no Instagram, lá no Instagram tá lá o Gibi para vocês baixarem, e o Telegram vocês já entram direto, combinado? Certo. Vinícius, então é só pegar lá na bio do Instagram da professora, que tá lá. Tem o Gibi, tem o... Obrigada a vocês, estou muito feliz de integrar, viu? Obrigada de coração, parabéns para toda a equipe. Quando a gente se motiva, e eu me apaixonei pelo trabalho da Liga de vocês, é um grande exemplo de liderança, e quando a gente tem a liderança na faculdade, vocês têm grande oportunidade de expansão. Então, parabéns a todos, viu? Obrigada. Se não fizeram nenhuma pergunta, eu tô triste, porque eu gosto de responder. O pessoal tá um pouco tímido, eu tô achando. Então, vocês como acadêmicos, é muito importante que vocês possam fazer mais cursos sobre consulta e empreendedorismo. Eu dou um curso de empreendedorismo, é 1 hora de consulta, 1 hora de empreendedorismo, 1 hora como você vai treinar a sua equipe no consultório. Então, vai ser um grande prazer, e eu aviso vocês, vai ser logo, logo, tá bom?
Muito obrigada, professora. Obrigada a vocês. Eu posso desconectar? Você quer que eu espere? Pode, eu acho que a Lu